Muitíssimo obrigada por nos receber aí em sua casa e participar conosco de mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que, como toda a programação da Boas Novas, você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. E pelo site nós alcançamos você em absolutamente qualquer lugar que você esteja, dentro, fora do Brasil, dentro ou fora de casa. Porque você nos assiste pelo computador, pelo tablet, pelo seu smartphone, mas nós conseguimos chegar até você sempre com uma programação que faz diferença, sim, uma programação que tem por missão abençoar a sua vida. E nós temos muitas pessoas que já entenderam esse recado e já entenderam também que nós sozinhos não conseguimos cumprir a missão de oferecer um tipo de programação assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Querido semeador de boas novas, você que já entendeu que quando Deus quer executar um projeto, Ele levanta pessoas que o amam. Você que já entendeu que quando você semeia aqui na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus, muitíssimo obrigada. E que Ele mesmo possa reconhecer, recompensar a sua decisão e aquilo que está no seu coração, de fazer a obra dele crescer. Que Deus mais uma vez te abençoe, multiplique, atenda aos desejos do seu coração. E você que ainda não é um semeador, mas tem nos acompanhado, tem também sido abençoado com a nossa programação, vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Você pode ligar agora, 21-26300, entrar no nosso site, no www.boasnovas.tv e, de uma forma segura, se tornar um semeador. Eu recebi uma mensagem de um jovem que ele dizia, olha, eu queria ser um semeador, mas eu não posso ficar indo no banco, fazer depósito. Como é que eu faço? Use a internet, é seguro e você pode se tornar um semeador assim. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que participa conosco e a todos, indistintamente, sendo semeadores ou não. Que Ele, somente Ele, o único que pode, possa abençoar a sua vida, te cobrir de bênção, de graça e de misericórdia. Certamente você, em algum momento da sua vida, já passou por uma frase do tipo: eu não tenho vocação para isso, eu não tenho vocação para aquilo. Ou melhor, você já pôde dizer, a minha vocação já tenha certeza daquilo que o Senhor escolheu para você. Nem sempre é fácil a gente identificar a vocação. Algumas pessoas recorrem, inclusive, a testes vocacionais para poder entender melhor qual é o seu caminho, o melhor caminho a ser seguido. Esqueci o texto. Atenção, vem da virada, tá certo? Ok. Olha, dá 3 e vem na 2. Vem 10 girando. Zera pra mim. 5, 4, e marca mais 10 a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1, gravando. Você certamente já se deparou com uma pergunta ou com uma frase dita algumas vezes do tipo: eu não tenho vocação para isso, eu não tenho vocação para aquilo. Ou melhor ainda, você pôde afirmar: a minha vocação é. Isso é muito bom, quando a gente consegue identificar a nossa vocação. Isso nem sempre é fácil. Algumas pessoas, inclusive, recorrem a testes vocacionais para poder identificar melhor o caminho a seguir. E quando essa vocação é para o ministério, para missões, por exemplo, como reconhecer o chamado? E melhor ainda, qual a melhor maneira da gente usar os nossos dons para atender a esse chamado? Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre vocação. Um tema estimulante com convidados muito especiais. Você já sabe, começamos com o nosso informativo e continuamos já já com você no nosso debate. Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação para exercer uma determinada profissão ou um talento natural para executar algo. O sentido original expressa um chamado espiritual para que as pessoas sigam uma religião ou uma missão divina destinada a alguns cristãos.
Segundo os estudiosos da Bíblia, todos nós temos um chamado especial da parte de Deus. Não existe cristianismo sem propósito, nem mesmo cristão que não tenha um chamado do Senhor. Deus tem desígnios maravilhosos na vida de todos aqueles que dizem sim a essa missão. É isso aí. Você que está nos assistindo hoje, você já identificou a sua vocação, mesmo no campo profissional, no trabalho da sua igreja? Já identificou a sua vocação? Nem sempre é fácil, mas será que você está conseguindo ouvir a voz do Senhor? Cabeça para Cima de hoje vai refletir um pouquinho sobre esse tema, nos ajudar a entender como utilizar os nossos talentos para cumprir, para obedecer o chamado do Pai quando Ele efetivamente nos convoca para uma missão. Aqui no estúdio eu recebo Asaf Borba, ele que é cantor, compositor, pastor e também jornalista com atuação no Oriente Médio, vai nos ajudar a debater esse tema. Obrigadíssima por estar aqui. Uma alegria poder estar aqui, dando continuidade à vocação do Senhor para a minha vida, que é esse chamado maravilhoso de proclamar a palavra de Deus, e o fazemos com tudo aquilo que nós temos, com todos os nossos dons diante de Deus. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui. Pois é, e aí, né, você que é cantor, compositor, pastor, Bem, cantor, compositor, pastor, jornalista, é muita vocação. Na verdade, são muitos dons, porque no meu entendimento, e eu fui ver o original dessa palavra no grego, que é klesis ou kletos, quer dizer alguém que é chamado para uma função. Quando um pai chamava um filho para exercer a mesma profissão que ele tinha, porque a profissão era assim, de geração em geração. Então, o filho era um vocacionado, chamado pelo seu pai. E nós, como cristãos, nós somos chamados por Deus, nossa vocação é esta, de vir para o reino de Deus e poder ministrar a palavra de Deus, levar esta palavra adiante. Essa é a nossa principal vocação, a vocação que nós fomos chamados. E para esta vocação, nós usamos os nossos dons naturais, isso é. Eu sou músico, tive a graça do Senhor de aprender a compor cânticos para Deus, né? Faço isso há 38 anos como músico, mas fui descobrindo outros dons. E todos esses outros dons eu fui usando na minha vocação, que é de ser um ministro do Evangelho, ser pastor, e depois entrei na carreira jornalística, fui me aprofundando, fiz universidade, me formei para servir ao Senhor, para utilizar como uma ferramenta na vocação do Senhor para a minha vida. Perfeito. Eu, daqui a pouquinho, quero resgatar uma coisa que você falou aí, né? Muitas vezes o pai chama o filho para a sua... Ele tem uma função e ele chama esse filho para aquela mesma função. Muitas vezes o filho tem o dom, pode ser que ele não tenha, e ele se equivoca um pouco. Mas a gente vai entender isso já um pouquinho, até com base na sua história, tá bom? Também conosco aqui hoje o Edson Fernandes Gomes. O Edson é evangelista da Assembleia de Deus Novo Horizonte, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. O Edson, ele faz um trabalho de evangelismo e ação social no Vale do Jequitinhonha. Glórias a Deus, né? Vale do Jequitinhonha. Até o nome é um tanto quanto difícil. É verdade. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, nesta casa tão acolhedora, que tem feito com que a palavra de Deus possa se expandir. E nós somos gratos porque, através desse programa, aqui uma vez estivemos e ficamos conhecidos através do trabalho que está sendo feito lá no Vale do Jequitinhonha. São 7 anos com esse trabalho no Vale do Jequitinhonha e precisamos de pessoas que nos dê o espaço para dizer o que nós estamos fazendo, o que é o Vale, que muita gente não conhece. O Vale do Jequitinhonha hoje as pessoas usam como se fosse uma África brasileira, mas não conhece a realidade do Vale, com as suas várias culturas, com seus quilombolas, com as suas regiões rurais muito carentes. Na verdade, muitos estão indo ao Vale, mas estão indo nas cidades do Vale. E a cidade do Vale não é ir ao Vale, é totalmente diferente o Vale do Jequitinhonha. Perfeito. Sabe, Edson, essa é uma missão da Boas Novas, né? A gente gosta de dizer que a Boas Novas existe para transmitir Jesus. E a gente transmite Jesus também quando a gente mostra o trabalho que está sendo feito, por amor a Ele, quando divulga o trabalho de vocês, né? Muitas vezes podendo com isso multiplicar
e, de alguma forma, abençoar aquilo que vocês estão fazendo, né? A gente gosta de pensar que tantas pessoas abençoam a Boas Novas, sendo até semeadores ou orando pela Boas Novas. E a Boas Novas, ela sai por aí distribuindo bênção, né? Isso é muito maravilhoso, porque nós podemos ver, né, o nosso trabalho sendo assim colocado, porque há uma grande necessidade. Em falando de chamado, né, nós somos chamados para aquilo que Deus nos prepara. Eu sou militar, levei 30 anos na vida militar e só fui chamado para Jesus depois que eu vim para a reserva. E quando eu fui chamado, Deus usou esses dons todos, os quais eu já tinha lá da vida militar, que é ir para o mato, levar muito tempo fora de casa, tudo isso Deus tem nos ajudado. E para complementar esse chamado, nós fomos buscar os conhecimentos os quais seriam necessários. Né? Um curso teológico, né? Pela graça de Deus nós fizemos o bacharel em teologia, fomos buscar mais um pouco, fizemos uma pós-graduação também em teologia na área de história de Israel, para que nós pudéssemos completar aquilo que Deus tem nos chamado. E não paramos, não. A cada dia nós temos que descobrir mais uma coisa, como a Azaf falou, temos que descobrir a chave das portas para entrarmos no lugar que queremos. Hoje nós temos um curso de enfermagem que às vezes não tem como entrar. Vou dar uma palestra de enfermagem. Hoje nós temos um curso que trabalhamos com dependente químico, porque não está fechada a porta, eu posso entrar aí para falar sobre dependência química. E assim nós vamos caminhando, levando a palavra de Deus da forma que Deus está nos preparando. Não Amém. podemos chegar lá, eu sou um missionário, eu sou um evangelista. Não, eu sou um professor, que posso chegar lá de várias formas. É isso que Deus tem nos dado. Pois é, o meu pastor, ele gosta de falar, ele sempre insiste nisso, e é muito bacana que todos nós somos missionários disfarçados da nossa profissão. Pastor Vitor Manuel Valente, né, da Primeira Igreja Batista, em Copacabana. Missionários disfarçados da nossa profissão, porque onde nós estivermos, através de tudo que nós fazemos, é fundamental que a gente possa falar de Jesus, né? Possa passar o amor de Jesus. Isso foi o que aconteceu comigo no Oriente Médio. No princípio do meu trabalho, lá há 17 anos atrás, eu ia como cantor, eu ia lá produzir música cristã, ia lá ter contato com as igrejas, mas chegou uma certa hora que ficou quase que impossível continuar aquele trabalho sem uma outra capacitação. E Deus me mostrou claramente que o jornalismo seria uma porta aberta para entrar naquela região do planeta e poder dar continuidade ao ministério que estávamos exercendo lá. Eu fiz uma faculdade de jornalismo para poder servir ao Senhor, me capacitando para esta obra. Perfeito. Eu quero apresentar ainda a nossa última convidada, antes de entender como é que é essa história, como é que a gente identifica esse chamado, né? Mas quero apresentar para vocês ainda a Maria Cristina da Silva, que é uma missionária, né? Ela teve o chamado para missões e ela ouviu o chamado missionário logo após a sua conversão. Bacana isso, né? Logo após a gente se converte, já se sente chamado, já é convocado pelo Senhor para estar ali pregando e compartilhando, entregando a outros aquilo que Ele nos deu. Muitíssimo obrigada por estar aqui, Cristina. Obrigada a você, eu agradeço também, né, a Deus em primeiro lugar, porque se eu estou aqui hoje é porque Deus proporcionou esse momento, né, maravilhoso, e tudo na minha vida partiu dele, né? Eu falo que eu sou totalmente dependente dele, porque logo que eu me converti, né, eu ouvi esse chamado do Senhor na minha vida, e foi algo assim maravilhoso e amedrontador também, né? Porque no momento eu falei, quem sou eu? Eu nem entendia, na verdade, eu não entendi o que era aquele chamado no momento, porque eu era de uma igreja super tradicional e ninguém nunca havia falado comigo que Deus falava, né? Então foi algo assim muito rápido que aconteceu logo após a minha conversão, e eu agradeci a Deus, né? Porque diferente do Azaf, né, do evangelista aqui, algo na minha vida, as coisas aconteceram de uma forma assim muito gradual. E eu senti assim, em todo momento, Deus direcionando. Então, era um passo atrás do outro, né? Foi algo assim bem devagar, mas que eu tive que decidir, eu tenho que ir para um seminário, eu tenho que estudar, né? E eu tenho que aprender alguma coisa, porque Deus está chamando para uma obra. Pois é, às vezes é complicado essa coisa, né? Muitas pessoas dizem assim, não, porque Deus falou comigo, eu ouvi o chamado do Senhor,
né? E fica uma curiosidade muito grande, como é esse chamado, esse chamado espiritual, né? Como é que aconteceu com vocês e a clareza que vocês tiveram de que Deus estava convocando vocês para um ministério especial? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, aqui tem esses negócios, né, umas paradinhas que não tem jeito. Eu vou dar o nosso intervalo e volto para entender a história de vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Hoje a gente conversando aqui sobre vocação com 3 convidados super especiais, porque todos têm claramente um chamado do Senhor e têm usado os seus dons, talentos a serviço do Senhor. Asaf, como é que é essa questão do chamado, o chamado espiritual? Em que momento da sua vida você sentiu que você tinha um chamado especial? E como é que é essa história de ouvir o Senhor chamando? Como é que foi? Bem, eu tinha 16 anos quando eu fui salvo por Deus. Eu era um drogado, estava nas ruas e um pastor da igreja metodista foi evangelizar a minha casa, na vizinhança da igreja lá, e alcançou minha mãe e oraram algum tempo pela minha vida e eu acabei sendo salvo por Deus também. Me converti, tive uma conversão tremenda, fui transformado por Deus e logo bem no início, o dom natural que eu tinha era de música, eu tocava violão. Daí disseram, você vem tocar aqui no grupo de louvor na igreja, era um pequeno grupo, uma igreja pequena, e ali eu comecei a cantar com aquelas pessoas e eu vi que tinha alguma coisa naquela música que me envolvia, que eu queria participar. E eu comecei a escrever os meus primeiros cânticos lá em secreto, escrevia e de vez em quando mostrava para o pastor e ele dizia, bonito. Daí de uma certa época em diante ele disse, você vai cantar na igreja. Daí eu comecei a cantar os meus cânticos nos cultos. Todo culto eu abria, cantava um cântico, ele me dava a oportunidade. Só que aquilo ainda era um pequeno uso de um talento, eu não tinha um chamado. Mas um dia, foi um grupo em Porto Alegre chamado Vencedores por Cristo. 1976. 1976 foi aquele grupo lá e eu vi aqueles cara, todo barbudo, tocando, cantando, com aquele sonzeira. Eu disse, é isso que eu quero, é esse troço para ir para esse lado que eu quero levar a minha música. É isso que eu quero ser, Deus. Eu fui falar com um moço chamado Nelson Bomilca, que era o baterista, e eu disse, ora por mim, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E ele orou por mim, ele, o Guilherme Kerr, o irmão Jaime Kemp, me convidaram para participar dos Vencedores. Eu não podia, né, naquela época, mas eu fiquei com aquilo no coração. Por que você não podia? Porque eu tinha parado de estudar e o meu pastor disse, você vai estudar primeiro. Você vai, antes de participar de qualquer coisa fora de Porto Alegre, que ele identificava o dom que eu tinha. Perfeito. Eu cantava e tocava com muita naturalidade, com muita... era muito livre para fazer aquilo. Mas tinha parado os estudos. Quando eu estava nas drogas, ele me pôs na escola e não me deixou sair da escola. Sabe o seu pastor. Viu? Não me deixou sair da escola. Você tem... E eu já, nesta época, ele e eu já identificávamos que eu tinha uma vocação. Isso é um chamado. Que o pai estava me chamando para alguma coisa. Então, e ele me fez estudar, eu fiz o primeiro grau. No meio do segundo grau, eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro disco nos Estados Unidos, e então ele me liberou, mas volta para terminar os estudos. Eu fui aos Estados Unidos, gravei o primeiro disco e voltei para terminar os meus estudos de segundo grau. E, terminando o segundo grau, essa vocação já era latente, que Deus tinha um chamado para a minha vida. Eu senti de uma maneira muito, muito forte. Um dia teve um culto para aspirantes ao ministério, ainda na igreja metodista, antes de nós sermos comunidade. E nesse culto, eu senti que Deus me queria nisso que era ministério. Para mim, era me preparar para ir para um seminário, que era o entendimento que tínhamos naquela época. Mas depois vi que o que Deus tinha para a minha vida era muito mais amplo. Mas aquele chamado, inclusive eu coloquei isso num cântico, o chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Aleluia. Constantemente esse chamado volta aos meus ouvidos, que foi quando Deus então me vocacionou. Disse, vem meu filho. Teve uma época, teve um dia especial que esse chamado veio de uma forma
intensa que eu entendi que era para o ministério. Não sabia que era na amplitude, mas todos os meus dons Deus usaria nesta vocação. Celeste, é importante, né? Interessante o que a Azaf está falando. E eu estou aqui pensando, nós que trabalhamos o evangelismo, muitas coisas às vezes são tolhidas para que seja feita na igreja. E aí você vê um grupo de músicos barbudos, cabeludos, que de repente hoje não teriam vaga numa igreja. Mas ali, aquela plateia, tem pessoas querendo saber o que ele poderia fazer na igreja. E ele acha que não pode, não, eu toco, não posso tocar, eu não posso usar cabelo grande. Então, um grupo de músicos cabeludo, adoradores de Deus, e aí tocou nessa. Não, eu posso fazer, porque aqui também existe. Lá fora existe, mas aqui também existe. Eu posso, o meu dom, eu posso desenvolver aqui dentro. Pois é. E hoje nós temos tolhido muitos, hoje, nos dias de hoje, tolhido os nossos jovens, porque não pode isso, aí ele quer fazer dança, ele quer fazer teatro, ele quer fazer. Tem igrejas que não pode. Então ele fica ali. Poxa, se aqui tivesse E dança. dentro dessa coisa de vocação também, eu acho interessante que um dia eu pedi uma resposta para Deus e ia se apresentar a um determinado grupo numa Assembleia de Deus próximo da minha casa. E eu falei, Deus, eu tinha que ir à frente de um retiro como líder, e eu falei assim, eu só vou se o Senhor me responder, e é no texto de Moisés que eu quero a resposta. Então, que eu gosto muito do Êxodo, né? E eu falei, eu só vou se eu me responder. E quando nós chegamos nessa igreja, o pastor anunciou que o grupo que ia tocar era um grupo de pagode. E era algo assim, que eu tinha sido antes da minha conversão. E eu falei, puxa vida, se eu soubesse que era coisa de pagode, eu não teria vindo. E ali veio aquele preconceito, e quando o grupo chegou, eles se ajoelharam. Eu falei, pelo menos eles oram, né? E se ajoelharam para orar, e o pastor foi lá, pregou. E eu falei assim, meu Deus, o culto está acabando, o senhor não falou comigo, e eu vim aqui para o senhor falar comigo. E daqui a pouco o pastor falou assim, olha, quem quiser uma oração especial, que é uma resposta de Deus, quero que você venha aqui na frente. Falei, eu vou, mas o senhor não falou comigo até agora. E eu levantei. Quando chegou lá na frente, o pastor falou assim, ó, antes de eu orar, porque Deus vai falar com vocês, o grupo vai tocar. Eu falei, meu Deus, vim aqui à frente para ouvir pagode. E ali, quando chegou lá na frente, a música que tocou foi a música que Deus fala comigo. Que foi aquela música, eis o mar, atrás vem Faraó. E ali, quando eles cantavam e quando eles puxaram aquela melodia ali, eu já comecei a me arrepiar toda. E ali o pastor ministrando, ele falou assim, pode ir que Deus vai com você. Aleluia. Deus é que vai à sua frente, assim como ele foi à frente do povo, né, de Israel. Aí eu falei assim, poxa, quebrou até esse o meu preconceito, porque ele falou comigo justamente... Começou até a dançar, né, irmã? Não, mas eu tive que segurar o pé. E Deus faz isso de uma maneira extraordinária, né, gente? Deus faz isso de uma maneira extraordinária. E por isso mesmo, às vezes por conta de preconceitos, de tradições, de coisas que não tem nada a ver com o genuíno Evangelho de Cristo, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus está dizendo para a gente, né? Não consegue ouvir, né? Nós falamos isso, Celeste, porque nós trabalhamos numa região, Vale do Jequitinhonha, uma região muito preconceituosa, dogmas e tradições dominam as igrejas locais. Então, nós vamos para as praças com pessoas tocando, dançando, fazendo várias atividades que as pessoas da cidade ficam, mas crente faz isso? Mas crente participa disso? Porque lá não, crente é aquele crente tradicionalíssimo. Encaixotado. Então, que dificulta as pessoas, porque nós estamos evoluindo. Não, nós temos que ter condição de fazer essas pessoas virem a Jesus. Eu não tenho nada contra uma pessoa, um crente, que opte pela tradição, né? Dentro de ser o seu jeito de viver, o seu jeito de estar diante de Deus. O ruim mesmo é quando essa tradição ela vem para jogar por terra movimentos que podem salvar tantas pessoas, salvar principalmente tantas vidas, impedir né? pessoas de se achegarem ao Senhor. Por conta de uma tradição, de uma maneira de ser, às vezes nós impedimos que uma pessoa se vocacione para Deus. Porque ele olha para os estereótipos da igreja e vê, isso eu não quero. Eu estava falando com um jovem há pouco tempo atrás, ele dizia exatamente isso. Olha, eu gosto de Jesus, eu gosto de muitas pessoas, mas tem coisas
algumas tradições na igreja que não servem mais para mim e para minha geração. Então nós precisamos rever algumas coisas como igreja, sem deixar os princípios de Deus, de estarmos vocacionando a próxima geração para Deus. Acontece o seguinte, às vezes nós estamos usando a nossa lei, não é a lei de Deus. No Vale do Jequitinhonha tem uma coisa, nós às vezes estamos pregando para as pessoas falam, eu quero até aceitar esse Jesus, eu quero até caminhar com você, mas eu não quero a lei dos crentes. Então, a lei deles lá é a lei dos crentes, não é a lei da Bíblia, que está na Bíblia. Então, nós criamos para nós determinadas leis que afastam as pessoas. Pois é, mas eu acho que vou trazer para mim assim, essa colocação do Asaf, pastor, no sentido de, muitas vezes, o que a gente tem que saber e conseguir fazer é contextualizar, né? Contextualizar o verdadeiro Evangelho de Cristo, de modo que hoje, nos tempos atuais, a gente consiga viver verdadeiramente o Evangelho, né? E não, às vezes, usar a lei para afastar. Os nossos jovens, é uma realidade, muitos jovens estão se afastando do Evangelho, se afastando das igrejas, né? Porque perderam a identidade. Porque perderam a identidade, porque são afastados por conta dessas questões. Eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês fazem lá nesse local, né? Porque, pelo visto, ele é um trabalho que ele se pauta no amor de Deus. E, a partir desse amor de Deus, ele traz pessoas, ele se chega às pessoas, independente de qualquer situação, como efetivamente tem que ser, né? Muitas vezes as pessoas têm preconceito com música. O pagode não pode, o não sei o que não pode. Aconteceu comigo no início do meu ministério, eu cheguei numa determinada igreja, lá em Belém do Pará, e eu comecei a louvar ao Senhor do meu jeito, né? Eu, barbudinho, com o violão na mão, a banda tocando, e começamos graça, e os irmãos tinham que levantar a mão e fazer graça, ministre a graça de Deus, e o coral que estava atrás de mim se levantou, ficou de costa e fechou os braços num protesto direto no culto. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu olhei assim, estava todo mundo de costas para aquilo que estava acontecendo. Quantas vezes eu entrei em igrejas que disseram, não, violão aqui não. E bateria, não deixavam entrar bateria. Há 38 anos atrás, as igrejas não tinham bateria. Eu entrava lá com medo, mas o Senhor sempre deu graça para ir quebrando, porque o que nos sustenta, daí é a vocação. É verdade. O que nos leva adiante, uma pessoa vocacionada por Deus, ele não para nos empecilhos. Não volta atrás, não retrocede. Não retrocede, não para em qualquer coisa. Então, não importa se você encontra barreiras na sua frente, não importa se é no Vale do Jequitinhonha, onde a irmã faz ministério, ou no Oriente Médio. Uma pessoa vocacionada verdadeiramente por Deus, ela não para. Eu queria entender um pouquinho com vocês o seguinte, como que a gente pode identificar a nossa vocação? Como? Eu quero parar e pensar como identificar a minha vocação. Como vencer aquelas barreiras das dificuldades que são impostas em vários momentos na hora que a gente diz, será que é isso mesmo? Será que é ser músico? Será que é ser evangelista? Será que é ser missionário? Como vencer essa barreira e ter certeza que a gente está diante do chamado do Pai, tá bom? Intervalo e eu volto já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente falando sobre vocação, já vi que esse é daqueles programas que eu não vou chegar nem à metade daquilo que eu queria perguntar, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, sabe? Vai sair o que Deus preparou para sair, Amém. o conteúdo que Ele estiver deixando para sair, né? Porque o programa é dele mesmo, nós somos dele mesmo, Ele faz o que Ele quiser, né? E eu falo isso, Asaf, porque essa questão, né, de muitas vezes a igreja, às vezes o pessoal, eu sou batista e muitas vezes o pessoal fala assim, batista, né, porque o batista é muito quietinho, não diz amém, não sei o quê, não isso, nem aquilo. Tem um estigma, né, que aí persegue os batistas, mas não tem nada a ver com a gente, não. A minha igreja é uma igreja onde a gente tem um conceito, pastor, né, sempre trabalhou com esse conceito de que é um local
para o Espírito Santo ter liberdade, agir, reagir do jeito que ele quiser. Então lá todo mundo, se quiser bater palma, se quiser se expressar com palavras, aleluia, glória, não tem problema nenhum. Né? E é uma igreja muito viva. As pessoas às vezes dizem, mas vocês são uma igreja avivada, são uma igreja renovada? Claro que somos, né? Que todos os dias o Espírito Santo nos renova, né? Verdade. Embora sejamos uma igreja tradicional. E a tradição, ela não é algo para nos impedir, não é algo para nos limitar de maneira nenhuma, nunca, né? É algo para nos alavancar e nos colocar cada vez mais diante de Deus. Mas, queridos, vocação, senão não falo sobre o tema vocação, que a gente né, quer Eva? falar, né? Como é que a gente pode identificar a nossa vocação? Existe uma fórmula que nos ajude a fazer isso? Começo com você, querida Cristina. Eu acho que fórmula a gente não tem. Até porque o Espírito Santo, ele age da forma como ele quer, né? E comigo aconteceu de eu estar dentro da minha igreja logo após a minha conversão, meu batismo, né? Que com 3 meses, quando eu entrei, com 3 meses eu já me batizei, porque eu já fui para a igreja, na verdade, quando eu procurei a igreja, eu já estava convertida, porque a minha conversão se deu dentro do carro. Eu estava dirigindo para Nova Iguaçu, fui pegar um rapaz que trabalhava comigo, eu trabalhava com vendas, eu era representante comercial, e quando eu parei no posto que nós tínhamos combinado, ele não estava. Aí eu fiquei muito brava, porque eu gosto de combinar alguma coisa e a pessoa cumprir, né? E eu fiquei muito brava e nós tínhamos combinado que durante a parte da manhã eu ouviria o meu pagode, eu não era convertida, e ele, a parte da manhã, eu ouviria a rádio evangélica, uma determinada rádio, e a parte da tarde, então, eu ouviria o meu pagode, né? E ali, quando eu parei para pegá-lo, ele não estava, mas já estava numa rádio evangélica. E ali, quando eu fui colocar a mão no rádio para tirar, porque ele não estava, eu falei, eu não preciso ir ouvindo rádio de crente, né? E ali, quando eu fui colocar a mão no rádio, o Espírito Santo falou assim para mim, por que você vai mudar? Não está bom? Aí eu tirei a mão do rádio, fui lá para o volante e fui embora. Quando foi na volta, atendi o cliente, tirei o pedido. Quando eu estou voltando, que eu fui colocar de novo a mão no rádio, o Espírito Santo falou assim, por que você vai mudar? Não está bom? Aí eu comecei a me estressar com ele. Falei, tá bom nada, não tá bom, eu não te conheço, é a vida assim. E fui chorando e conversando com Deus e ali chorando. Quando eu parei num sinal próximo à minha casa, eu ouvi um louvor, né? Eu ouvi aquele louvor mover do Espírito e ali Deus começou a falar comigo, né? Que eu era especial, que eu era importante para Ele, que eu tinha valor, né? Porque o mundo, muitas das vezes, a gente tem um valor, entre aspas, né? A gente é o que a gente tem, mas ele falando ali comigo que eu tinha valor, que o Espírito Santo habitava em mim, eu falei, tá bom, Deus, pode achar que eu vou procurar uma igreja. E realmente fui para a igreja e, após a minha conversão, se deu que eu estava dentro da minha igreja tradicional, né? E ali uma voz falou comigo, se prepare e prepara a tua família que você não vai ficar aqui. E aquela voz continuou falando, e ali eu deixei tudo no banco, fui para o banheiro, e quando eu cheguei lá no banheiro, e a voz continuou, e era algo que vinha de dentro de mim. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E se prepare e prepara a tua família que você não vai ficar aqui. Então, o que eu fiz? Peguei minhas coisas, fui embora para casa, reuni minha família, na época eu praticamente sustentava a minha casa, e falei, olha, Deus mandou vocês se prepararem porque eu vou morrer. Aí todo mundo ficou olhando para mim, como é que Deus ia falar isso para você? Gente, Deus falou comigo que eu vou morrer. E é para vocês ir se desligando de mim, porque eu não vou poder continuar sustentando vocês, né? E porque eu vou morrer. E a minha mãe, na época, era espírita, hoje é convertida para a honra e glória do Senhor. E minha mãe virou para mim e falou assim, como é que Deus falou? E eu expliquei. E ela falou assim, você não entendeu nada. Deve ser alguma coisa, alguma missão para você. Falei, mãe, a senhora que não entende nada porque a senhora é espírita. Então, Deus falou que eu vou morrer. E dali ficou todo mundo meio que desesperado. Mas 3 meses depois, nós recebemos uma caravana dos missionários lá dos Estados Unidos. E eles ficaram na minha igreja cerca de 1 semana.
E ali a gente teve um contato muito grande. Eu saía com eles para evangelizar, para visitar, para ministrar estudo, porque durante esses 5 dias a gente foi ministrando estudo bíblico. E eu achava aquilo o máximo. Eu falei, eu quero isso para a minha vida, né? Eu quero também ministrar estudo. E eu me envolvi mesmo, parei aquela semana de trabalhar e me envolvi naquela campanha ali, naquela cruzada. E no último dia, eu perguntei para o rapaz que fazia a tradução, eu falei assim, vem cá, por que o pastor Denis cismou comigo? Porque ele nem começava o culto se eu não chegasse. Teve um dia que eu me escondi, porque ele me fazia passar uma vergonha, né? E quando eu chegava, ele, Mauri! E aquela coisa, todo mundo olhava para trás. Aí ele pegou, no último dia, todo mundo chorando, né? Porque eles cativaram muita gente. E quando foi na hora deles irem embora, eu perguntei, eu falei... Cheguei para o rapaz do tradutor e falei, por que ele cismou comigo? Aí, acho que é porque você foi a primeira vítima dele, né? Aí eu peguei e falei, não, deve ter alguma coisa. E aí ele começou a ministrar no meu coração, falando, né? O rapaz interpretando e falou que era para me guardar o meu coração, que Deus tinha um chamado e que era para me preparar e preparar a minha família, que eu não ia ficar ali. Que maravilha, né? Que maravilha. A gente não tem dúvida. Talvez não tenha fórmula mágica, porque quando Deus fala com a gente, isso é tão pessoal, tão íntimo, né? Que a gente não tem dúvida do que Deus está fazendo. Verdadeiramente, esse chamado, né, que ele toca no nosso coração, e ele vai se desenvolvendo. E a partir do momento que nós colocamos a nossa vida à disposição do chamado, é quando nós temos a certeza de que verdadeiramente fomos chamados para aquilo. Porque se nós não colocarmos a nossa vida através daquilo que Deus falou conosco, não é chamado. Porque às vezes nós pensamos, não, eu fui chamado para isso. Mas a primeira dificuldade, como a Zaf falou aqui no começo, a gente sai, a gente foge daquele problema. Porque às vezes o chamado, ele nos é tão doloroso que no percurso dá vontade de você parar. Mas você vai alimentando aquele chamado, você vai alimentando. O Senhor, nosso Deus, Ele vai te complementando para que você possa ser capaz de desenvolver aquele chamado. Nós hoje estamos lá no Vale de Jequitinhonha, 7 anos no Vale de Jequitinhonha. Um trabalho árduo, muito árduo. E nós fomos chamados assim, pro Vale do Jequitinhonha. Nosso chamado missionário é uma coisa. Agora, chamado pro Vale foi diferente. Nós olhando um vídeo, nós apresentando um vídeo numa TV, lá apareceu prostituição infantil no Vale do Jequitinhonha. Aquilo já morava no nosso coração, ajudar as pessoas, trabalhar o social, evangelismo através do social. E quando nós vimos aquilo, vamos assistir. Quando começamos a assistir, o Senhor falou completamente no nosso coração, o tempo todinho em cima daquele programa. Acabou o programa e o Senhor descortinou o leque. É isso que eu quero para você. Você vai pregar no Vale do Jequitinhonha. Você vai levar a minha palavra a esse povo do Vale do Jequitinhonha. E eu vibrei com aquilo. Mas quando eu deparei com aquela realidade do Vale do Jequitinhonha, para mim o Vale do Jequitinhonha, uma região pequena, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas aí quando eu fui ver a realidade, 51 cidades, o Vale do Jequitinhonha, 1.000 quilômetros de extensão. Daqui do Rio para o Vale do Jequitinhonha são 20 horas de ônibus. Eu falei, mas isso não é para mim, na época eu era diácono. Como é que eu vou desenvolver um chamado desse? Mas aí o Senhor vai te capacitando, faz isso, faz aquilo outro. E você vai sentindo um amor. Hoje eu trabalho 24 horas por esta obra. Aleluia. Porque é o meu chamado, eu tenho prazer de fazer. O nosso chamado nos dá prazer. Amém. Eu quero, com você, abordar um pouquinho, fazer uma outra abordagem dentro dessa mesma linha do chamado, porque muitas vezes o Senhor nos chama, Ele nos convoca, mas a gente vai querer exercer esse chamado e a gente enfrenta barreiras e não pode ir como a gente imaginava que ia. Parece que foi o que aconteceu com você, né? Sem dúvida alguma. Tem que ser um missionário, tem que ser um pastor, tem que falar de Jesus, mas não pode. E aí, como é que faz? Como é que a gente vai usar os nossos dons e talentos para isso? Eu tenho esse chamado do Senhor para ir para as nações desde muito cedo no meu ministério, mas Deus foi me capacitando. E eu fui buscando, fui tendo um direcionamento pastoral que foi me ajudando a me capacitar. Você quer ir para as nações, mas você não pode ir sem saber falar uma outra língua, só com o português. Com o português você vai em alguns países da África, mas se você quiser algo maior para outros pontos do mundo, você tem que saber falar inglês. Fui estudar inglês, me formei em inglês, tirei um diploma na língua
inglesa e fui me capacitando, depois jornalismo e tudo mais. Isso foi abrindo as portas. Na medida que eu fui me capacitando, essa vocação ela foi se ampliando e as portas foram se abrindo no sentido de que eu tinha a capacitação. Eu fui primeiramente para começar a gravar, porque eu já sabia gravar. Eu sou um técnico de estúdio, sou um produtor musical e eu fui levado por uma missão para o Oriente Médio para gravar discos para os árabes, primeiramente. Mas lá Deus foi dando outras possibilidades. Como eu falava inglês, eu comecei a ministrar nas igrejas. Como eu falava inglês, eu comecei a ministrar na televisão. E assim por diante. Através da preparação, você tem condição de abrir outras portas que não estariam abertas só do jeito que eu fui chamado por Deus, fui vocacionado, mas não tive a preparação. No meu entendimento e na minha experiência, esta preparação, ela capacita a vocação. O chamado de Deus, como a palavra diz em Romanos, é irrevogável. O chamado do Senhor, a própria vocação de Deus na nossa vida para irmos e pregarmos o Evangelho, todos nós temos essa vocação, dadas por Deus. Por isso nós estamos nesse programa aqui, porque esta rede tem esta vocação de pregar o Evangelho. Mas tem que ter a preparação. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, e a palavra diz, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela precisa buscar, eu acredito dessa forma, uma preparação para ampliar e poder cumprir a sua vocação por este mundo afora, porque a obra é muito grande. Verdade, verdade. A obra é muito grande. Depois eu aprendi a escrever, já escrevi livros e estou escrevendo mais, assim como compor músicas, gravar e vou por este mundo afora, levando a mensagem do Senhor. Não apenas vocacionado, mas preparado para cumprir a minha vocação. E a preparação se faz em torno dos meus dons naturais. Eu sou músico, prepare a sua música. Eu sou jornalista, prepare a sua escrita, prepare a sua retórica e assim por diante, você vai ampliando a capacitação para atender o seu chamado. O pastor Edson estava falando, né, que foi militar antes de ter o desafio de ir lá para o Deve ter aprendido muita coisa. Né? Com certeza, né? Era um tempo de preparação, dessa capacitação. Bastante tempo se preparando para isso e mesmo depois, quando nós viemos aqui, né, para fora, dependendo daquilo que o Senhor vai nos dando, né, Ele vai nos capacitando, né? Ele vai mostrando, se você quer fazer isso, então você vai se preparar nesse ramo. Se você quer, você vai se preparando nisso. Porque, na verdade, é o que a Zaf falou, nós temos que usar verdadeiramente. Deus nos direcionou, então vamos dar asas a esse direcionamento. Não podemos ficar... Não, eu sou chamado para pregar, mas se eu não estudar... Eu hoje escrevo, não sou escritor, não sou jornalista, mas eu tenho um jornal evangélico. O Senhor me capacitou. Eu fui lá fazer um cursinho básico para escrever. Eu tenho uma rádio evangélica. Eu tive que fazer um curso de locução. Eu tenho que aprender aquilo o qual Deus está me chamando para que eu possa disseminar a palavra dele. São os instrumentos que Ele tem me dado. Então eu tenho que desenvolver. É isso aí. Pois é, eu acho que isso é uma coisa muito forte, né? A gente tem que se preparar, porque o Senhor nos ensina que tudo que vier às nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. Isso passa por se capacitar, isso passa por a gente ter o cuidado de desenvolver adequadamente o talento que Ele nos deu, o dom que Ele nos deu para fazer a obra dele, né? E além disso, quando Ele chama, é a gente poder dizer... Eis-me aqui, Senhor. Essa é a base da vocação. Isso aí. Eis-me, Senhor. Eu livre estou. Senhor, Usa à envia-me a vontade, usa à mim. vontade, graças a Deus. Queridos, o nosso tempo já estourou a beça. Eu que tenho que ir para o nosso peninha. último intervalo. Que peninha, Né? Intervalo, graças a voltamos Deus. já já. Cabeça pra cima. Pois é, queridos, nesse último bloco só nos resta efetivamente agradecer a presença, a participação de vocês, o testemunho de vocês aqui no programa de hoje. Que Deus abençoe a vida e o ministério de cada um de vocês. Amém. E, tá bom, querido? O trabalho de vocês em cada um dos lugares que vocês estejam, que o Senhor possa multiplicar
as bênçãos e as ações que Ele está fazendo através da vida de cada um de vocês. Amém. Tá bom? Agradecer também a sua participação, que esteve conosco nesse momento. Programa abençoado, abençoa a minha vida. Espero que tenha abençoado a sua também. E que quando o Senhor falar, você esteja prontinho para dizer, sem dúvida nenhuma, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Terminamos o programa com boa música e, óbvio, não poderia ser com outra pessoa, a não ser Azaf Borba, nos abençoando com um louvor especial. Paz. Quando Jesus passou, me apressei porque sabia, não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. Quando Jesus passou, em meio à grande multidão, só o que eu escutava era o bater do meu coração, dizendo vai, contra todo impedimento, dizendo vai, apesar do sofrimento, dizendo vai, não limite a tua fé, por isso vai, por isso vai. Então toquei nas suas vestes e dele saiu virtude. Sim, eu toquei nas suas vestes e dele saiu poder que transformou a minha vida, mudou todo o meu ser. Ele curou minhas feridas, mudou o meu viver. Quando toquei nas vestes de Jesus, então toquei nas suas vestes e dele saiu virtude. Se eu toquei nas suas vestes e dele saiu o poder que transformou a minha vida, mudou todo o meu ser. Ele curou minhas feridas, mudou o meu viver. Quando toquei nas vestes de Jesus, quando Jesus passou, me apressei porque sabia,